E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula, nossa videoaula de revisão com os conteúdos para nossa avaliação. Então, vamos lá. Então nessa aula de revisão, a gente vai relembrar alguns dos pontos que a gente já discutiu nas últimas videoaulas, para que a gente possa esclarecer tudo, não ficar nenhuma dúvida e que a gente possa fazer uma boa avaliação. Então, sobre a sociedade feudal, a gente vai caracterizar o feudo, entender o que era o feudo, como ele se caracterizava. Também a divisão do feudo, como ele estava dividido, a sociedade feudal, quem fazia parte dessa sociedade, quais eram os impostos que rolavam dentro do feudo, e também entender um pouquinho sobre a religião na Idade Média. Sobre o islamismo, a gente vai ver um contexto geral ali da religião islâmica. Sobre o renascimento comercial, a gente vai falar do processo das cruzadas, as especiarias, o surgimento da burguesia e, enfim, o declínio do sistema feudal. O feudo era uma propriedade rural que se adquiria através dos laços de suzerania e vassalagem. Os suzeranos eram nobres proprietários de terra que cediam parte de suas terras a outros nobres. Esses nobres que recebiam esses pedaços de terra eram chamados de vassalos. Os feudos estavam divididos em manso senhorial, que eram as melhores terras e onde ficava o castelo, que reunia também um conjunto de armazéns, oficinas, estábulos e, é claro, a moradia do senhor feudal. Então, o manso senhorial era onde vivia, onde morava o senhor feudal. O manso servil era o local habitado e cultivado pelos servos. Então, o manso servil era onde viviam os servos. E o manso comunal, também chamado de bosques ou pântanos, eram terras comuns, em geral uma área de floresta ou plântano, não dava para fazer muito ali, não dava para plantar, então ela era destinada à caçada e coleta de lenha, sementes de raízes e frutas. Nessa terra, o direito de caça ficava com a nobreza. Então, apesar de ser uma área comum, ela tinha as suas designações. Aos servos, coleta de lenha, de sementes, de raízes e, para caça, a nobreza. A sociedade feudal era estamental. Isso quer dizer que a posição social do indivíduo era definida pelo nascimento e não existia possibilidade de mobilidade social. A sociedade feudal era dividida da seguinte forma: tinha o clero, que eram os membros da igreja, possuíam terras, poder político e poder ideológico. Também eram conhecidos como os que oravam. A nobreza eram proprietários de terras e tinham poder político. Sua obrigação era defender e proteger o feudo. Também eram chamados de os que lutavam. E os servos, que não tinham terras e nem poder político, eram obrigados a sustentar os outros dois grupos, pagavam altos impostos e eram conhecidos como os que trabalhavam. Algumas das obrigações dos servos dentro do feudo eram, por exemplo, a corvéia, que consistia em trabalhar cerca de 3 dias por semana de graça no manso senhorial, ou seja, nas terras do senhor feudal. A talha, que era o imposto que correspondia a uma parte de tudo que era produzido pelo servo no manso servil, geralmente 2/3 ou metade da produção. Então, parte do que ele produzia era entregue ao senhor feudal, como forma de pagamento para ele habitar e cultivar aquela terra ali. Outro desses impostos eram as banalidades, que eram taxas pagas pelo uso das instalações do feudo, tais como celeiro, moinho e forno. A Igreja Católica dominava na Europa medieval, controlando as produções culturais e tendo grande influência sobre a vida espiritual das pessoas. A Igreja afirmava que todos tinham um lugar definido por Deus na sociedade, e por isso, contestar essa situação seria contestar os desejos de Deus. Então, o servo não poderia contestar o fato dele ser servo e o outro cara ser da nobreza. Não, se você contestasse isso, você estava contestando os desejos de Deus. Era o que a igreja dizia para manter todo mundo no seu lugar definido, dentro ali da sociedade feudal. A igreja, durante a Idade Média, vai se tornar a instituição mais importante, mais rica e mais poderosa da Europa. Sobre o islamismo, ele surge e se desenvolve na Península Arábica. Vai se destacar das demais religiões da região por afirmar sua fé em um único Deus. Eles eram monoteístas, e a grande maioria dos outros povos da região eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então a religião islâmica ela ganha destaque nesse contexto. Tinha como deus Alá e Maomé era o seu profeta.
Ele reúne um grande número de seguidores para essa sua nova religião e ela começa a se difundir a partir daí pela Península Arábica. O Cisma do Oriente foi um episódio que causou uma ruptura na Igreja Católica. Uma parte ficou no Oriente e a outra no Ocidente. A parte que ficava no Oriente eventualmente foi conquistada pelos muçulmanos. E aí, em 1095, o Papa Urbano II defende a retomada da Terra Santa, que eles consideravam que era sagrada para o cristianismo, que era Jerusalém, e estava nas mãos dos muçulmanos. Vai se iniciar então o movimento das Cruzadas, visando retomar a Terra Santa, que era considerada a Terra Santa para os católicos, que era Jerusalém, e também recompor a unidade perdida no cisma. Então, terminar essa ruptura, tornar a igreja uma só de novo. O Papa prometeu a todos que lutassem pela igreja nas cruzadas que eles teriam seus pecados perdoados. As cruzadas visitaram o Oriente, tiveram contato com a sua cultura, onde existia comércio de mercadorias, conhecidas como especiarias. As cruzadas fracassaram nos seus objetivos, eles não conseguiram nem retomar a Terra Santa, nem recompor a unidade perdida no cisma, mas viabilizaram um renascimento comercial através das especiarias. Na Europa, dentro do sistema feudal, não existia comércio com moeda, com riquezas, então os nobres tinham muitas dessas riquezas acumuladas. E aí, quando as especiarias chegam à Europa, elas tinham um alto valor comercial, porque vinham em pequenas quantidades e eram algo nunca visto antes nos países europeus. Então foi uma baita de uma novidade. Quem tinha essa riqueza acumulada, a nobreza, quis comprar esses produtos, como canela, cravo. Então essas coisas atingem um alto valor, as pessoas pagavam muito por esses produtos. E aí, com o tempo, vai surgir um grupo que vai se especializar em comercializar essas especiarias e vai lucrar bastante com isso. Esse grupo não pertencia à estrutura feudal. Eles não eram clero, eles não eram nobreza e também não eram servos. Eles se dedicavam ao comércio e também à produção artesanal. Buscavam mais autonomia para realizar as atividades deles, mas o sistema feudal impedia. Era difícil realizar o comércio e também vender a produção artesanal que eles faziam dentro dos feudos. O feudo não era um sistema que estimulava esse tipo de função. Então vai surgir atrito entre essa classe, a burguesia, e os senhores feudais. O desenvolvimento do comércio e do artesanato fez com que as pessoas fossem deixando os feudos e indo em direção às cidades, buscando vidas melhores. E a produção feudal, para se produzir dentro do feudo, eles precisavam do trabalho dos servos, e muitos desses servos estão deixando os feudos e indo em direção à cidade. Isso vai dar início a um processo de êxodo rural, que é justamente isso: pessoas deixando os campos, os feudos, e indo em direção às cidades para viver do comércio e do artesanato. O aumento da população nas cidades vai levar a problemas. As cidades não estavam preparadas para receber esse fluxo de pessoas. Então, problemas como falta de saneamento, que consequentemente vai levar ao desenvolvimento de doenças. Em especial, uma doença que se destaca muito nesse período na Europa é a peste negra. A peste negra se espalha muito rápido pela Europa, principalmente por causa da sujeira nas cidades, o que leva à proliferação de ratos, baratas e outros animais que transmitem doenças, que transmitiam a peste negra. Então as pessoas ficavam doentes muito rápido e também morriam muito rápido. A peste negra acaba matando boa parte da população da Europa. A peste negra foi um dos grandes fatores que levou ao declínio do sistema feudal, mas o sistema feudal já vinha em declínio por outros fatores, como, por exemplo, o surgimento da burguesia, que passa a ter ali uma espécie de rivalidade com os senhores feudais, porque a burguesia buscava mais liberdade para realizar o seu comércio e o artesanato, coisa que os senhores feudais não queriam e não estimulavam. Então, esse conflito entre esses dois grupos vai surgir ali, vai fazer com que se crie um pouquinho de instabilidade no sistema feudal e vai contribuir para o eventual declínio. Além disso, a gente falou também que por conta dos, da burguesia e dos artesãos, muitos camponeses deixam os feudos e vão em direção às cidades. Então, a produção dentro do feudo fica prejudicada por causa disso. As pessoas estão deixando os feudos e indo em direção às cidades. Então,
Para se produzir dentro do feudo, se precisam de pessoas, e essas pessoas, em grande parte, estão deixando os campos, estão deixando os feudos. Isso vai afetar a produção dentro dos feudos, mais um fator que contribuiu para o declínio. E aí, quando veio a peste negra e acabou devastando boa parte da população da Europa, isso só acabou para contribuir e, eventualmente, aprofundar o declínio da sociedade feudal e do sistema feudal como um todo. O sistema feudal estava com seus dias contados. Então a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Essa é a matéria da nossa avaliação. Então estudem esses tópicos, reassistam as videoaulas, estudem o livro de vocês, capítulo 1 e 2, e boa sorte no dia da avaliação. Um abraço, tchau, tchau.